Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, domingo, novamente em seus lares e pedindo autorização para tal, nós estamos trazendo o nosso programa Comunicando Espiritualidade pela nossa Poa TV. Esse programa, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, companheiros de jornada, tem a finalidade de trazer assuntos que, abordados aqui, são entregues aos senhores e às senhoras para que possam também discuti-los no aconchego de seus lares, com amigos, naquela roda de chimarrão. Por isso nós estamos pedindo autorização para chegarmos até o seu convívio. E, como todos os domingos, para fazermos, para desdobrarmos, para construirmos esse programa, à minha direita, professor João Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de, já começar pensando muito apropriadamente. Marechal Rondon tinha uma frase que eu reputo da maior importância: morrer se preciso for, matar nunca. Bom dia. Engenheiro Tiago, para o seu bom dia nesse nosso domingo. Um bom dia a todos, e eu gostaria de iniciar minha participação dando bom dia aos amigos em casa, aos nossos irmãos e irmãs em casa, com a sua autorização. Esse programa que nos dá muito prazer, que nos dá muita alegria de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus nos trouxe, um pouquinho do ensinamento dos Espíritos. E gostaria de trazer à mesa uma música que agora me veio à cabeça pensando a respeito do amor, a música Pais e Filhos do Legião Urbana, e que fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Exatamente. Nosso amigo diretor, o Mago, que faz desse programa realmente essa maravilha de imagens, seguramente vai encontrar e vai nos brindar com essa melodia maravilhosa. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. E como estamos falando em maravilhas, hoje, professor, engenheiro, esse programa vai tratar de um assunto extremamente simples e complicado. Hoje nós vamos falar de amor. E para começar a falar em amor, nós vamos repetir aquilo que Jesus nos disse quando esteve aqui há 2000 anos. Ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Que tipo de amor é esse que nós precisamos dedicar a nós e aos irmãos que estão à nossa volta, aos nossos próximos? Que tipo de amor é esse, professor? O amor é o sentimento por excelência. Nós estamos falando de um processo evolutivo do ser, segundo Lázaro, quando escreve no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem intitulada A Lei de Amor. E ele diz que no começo o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
E o ponto culminante dos sentimentos é o amor. E ele usa uma figura que eu acho muito bonita, de extrema felicidade. O amor é como esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. Amor. Imaginem quando você joga na água, uma água que está relativamente parada, uma pedra. Ela cai e vai formar círculos. Círculos concêntricos, círculos que têm o mesmo centro. O amor se produz da mesma forma, de forma semelhante. O amor é como essa pedra que cai dentro da água e que forma círculos concêntricos. Quando nós amamos, esse amor vai das formas mais simples às mais amplas, alcançando todo este espectro. São como que círculos que vão se ampliando. Então, quando nós começamos a trabalhar, a desenvolver esse sentimento amor, nós primeiro encontramos, digamos, de uma forma bem intensa na relação conjugal. Depois se amplia um pouquinho. O amor paternal e maternal. Depois o amor filial. Amplia-se um pouco para o amor fraterno. E assim ele vai se ampliando até chegar àquela fórmula muito ampla, que é do amor ao próximo. Do próximo que está bem próximo ao próximo que se constitui na humanidade. Então o amor se propaga desta forma e todos nós precisamos desenvolver este sentimento chamado amor. Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele nos lega uma mensagem maravilhosa, falando sobre este sentimento amor e considerando que este amor é o sentimento que vai ser definido assim por ele. Amar é ser leal, é ser probo, é ser consciencioso, é considerar como sua a grande família humana, é buscar o sentido íntimo de todas as dores para suavizá-las. Então há um conceito que nós gostamos muito de trabalhar para responder, digamos, definitivamente esta questão. O que é o amor? O que é o amor? Amar é desejar o bem do próximo. Ainda que para isso eu tenha que empenhar o meu próprio ser. É o amor incondicional, é o amor amplo, profundo, é o exemplo de Cristo. É isso. Engenheiro Tiago, depois dessa definição, complemente-a por gentileza. Afinal, o que é o amor? Esse conceito de amor, né, na nossa sociedade hoje se encontra um pouco, vamos dizer assim, deturpado, não dessa forma, não totalmente, mas a gente confunde muito, né? Fica muito claro que a humanidade ainda engatinha e ainda se comporta como pequenos bebês do mundo espiritual, e o entendimento desse amor, né, desse sentimento, dessa energia que Deus colocou no universo, como o professor muito bem colocou, né, o professor Elimar colocou a questão, essa pedra, né, que Deus colocou no universo e que gera essas ondas concêntricas que permeiam todo o universo. Que essa energia que ele colocou no universo, de amor por todos os seres que habitam o nosso universo,
mas a gente ainda tem dificuldade para entender como funciona essa dinâmica dentro do nosso pequeno planeta, né? A nossa comunidade planetária chamada de planeta Terra. E nada mais justo, né? E essa dinâmica de Deus é muito, vamos dizer, lógica, racional também, além de emoção, além de sentimento. E ele colocou esses mecanismos para que nós, como pequenos bebês, fôssemos aos poucos bebendo um pouquinho dessa fonte desse amor, né? Desvendando pequenas cortinas para o nosso entendimento. E isso também vai ser objeto de um outro programa que vai falar exatamente da questão das religiões na história da humanidade, que é justamente o entendimento desse amor de Deus por todos nós, que realmente define a palavra amor, né? Incondicional, desapegado, e que hoje, para os nossos amigos em casa, né, eu trouxe alguns questionamentos justamente do entendimento de cada um a respeito do amor, que define o que a gente chama de dimensões desse amor, né? Até que ponto a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo interfere nessa energia, né? Que o professor colocou desde o início. A gente vai aprendendo nos pequenos núcleos, né? De dentro para fora, aprendendo a nos amar, né? O bebê vai se reconhecendo, vai se tocando, vai se conhecendo como um espírito encarnado, e ele vai tendo o apoio da sua mãe, tendo esse primeiro contato com essa energia, e a partir disso ele vai convivendo com o pai, com outros elementos da sociedade, dos seus grupos sociais, vai ampliando, né, dentro da família, na escola. E aí a gente precisa realmente tomar bastante cuidado com esse sentimento, porque a gente entende ele como amor, mas pratica ele de uma outra forma. E essa é a nossa grande dificuldade ainda como humanidade. As pessoas se apegam demais a um sentimento que não tem nada a ver com o amor, não observam a questão espiritual da coisa, se prendem apenas à parte física, que é um mecanismo que Deus colocou no universo para que a gente se aproximasse, a atração física, né? E eu vou trazer para vocês também essa visão que a gente percebe lá nos livros de André Luiz, do mundo espiritual. Ele vai nos mostrando o quanto a gente ainda precisa aprender a respeito do amor. Em várias obras de Chico Xavier com André Luiz, eles colocam justamente essa questão de o quanto a atração física é importante para a humanidade, para a gente conseguir se reproduzir como espécie, e a partir disso a gente vai moldando esses sentimentos, mudando eles, transformando eles nesse amor que Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, é o nosso maior modelo, né? O desapego, não ficar esperando nada em troca das pessoas que nos cercam, e ele vai mostrando esse amor ao próximo que ele falou e praticou, né? A prática que levou à perfeição. E isso é um trabalho de cada um de nós, quando a gente vem para o planeta Terra, de começar a entender esse processo de amor, essa energia que permeia o universo, que é o hálito divino, né? Todas as obras religiosas colocam que Deus colocou uma música no universo, e essa música foi nos moldando, foi construindo tudo isso que a gente tem de maravilhoso hoje. Nós estamos já, professor, engenheiro, estamos já no final do nosso primeiro bloco do programa sobre o amor, mas depois do nosso intervalo estaremos de volta para continuar a conversar sobre o amor. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. O nosso programa dos domingos, que sempre procura trazer questões a serem abordadas entre nós e os senhores e as senhoras, e depois que haja continuidade nessa discussão. Hoje nós estamos falando sobre o amor. Professor Olimar, engenheiro Tiago, hoje em Porto Alegre, nós, idosos, somos 15%. Ou seja,
uma fração muito grande de idosos, não velhos. Nós somos idosos. Eu, como já passei dos 70, estou perfeitamente incluído nesses 15%. E aí eu vou perguntar aos dois, como funciona o amor para esses irmãos que já estão, alguns com problemas de relacionamento, outros com problemas de percepção do mundo, porque com a idade nós vamos sendo, as nossas fronteiras vão sendo limitadas. Como os jovens, os adultos enxergam e transmitem amor a esses irmãos idosos? Professor. Não resta a menor dúvida, professor, que nós estamos diante de um grave problema social e que precisa ser, aqui, num programa como este, analisado sob um enfoque espiritual da questão. Sim. E eu, para isso, desejo resgatar da sua fala inicial o trecho do Mateus 22, 34 a 40, quando o Senhor resgata o mandamento maior de Jesus. Sim. É daquela passagem evangélica em que os fariseus, sabendo que ele tapou a boca dos saduceus, se reúnem e tentam fazer com que ele caia em contradição, perguntando para ele qual é o mandamento maior da lei. E no momento em que eles não especificam se é a lei dos romanos que eles estão se referindo, ou se é a lei dos judeus, eles deixam uma armadilha para fazer com que ele caísse em contradição, porque se diz que o mandamento maior tem a ver com a lei dos romanos, jogam ele contra os judeus. E se diz o contrário, jogam ele contra os romanos. Essa é a armadilha. Ele então, em respondendo, diz que o mandamento maior da lei é amar a Deus de todo o coração, entendimento e espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ele diz, e aqui tens o segundo semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, no momento em que nós nos detemos no cumprimento desse mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos ver uma relação interpessoal, a relação entre velhos e jovens, entre idosos e jovens, necessitando também se adequar à prática desse mandamento. Porque é preciso lembrar, queira Deus, os jovens também serão velhos. Exatamente. Assim como, tendo em vista o segundo mandamento, já que eu falei de Lázaro num primeiro momento, quando ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem sobre a lei do amor, ele num segundo momento diz, olha, o Espiritismo vem resgatar uma segunda palavra do alfabeto divino. É a reencarnação, e a criatura triunfando, né? Ela traz pela reencarnação o seu patrimônio, as suas experiências, as suas vivências, os seus conhecimentos. O homem é herdeiro de si próprio. Então estes idosos, que hoje são idosos, estes 15%, com certeza, face a esta lei da reencarnação, virão a ser jovens novamente. Exatamente. Virão novamente a ser crianças. Portanto, eu entendo, a necessidade, ela é premente, a necessidade, ela é urgente, que se coloque em prática o mandamento de Jesus. Faz aos outros aquilo que tu gostarias que te fosse feito. Então, se tu entenderes e tu gostarias de ser colocado quando mais idoso, uma creche, se tu gostarias de ser abandonado, porque nem sempre é esta a situação de abandono, às vezes é a necessidade, né? Tem que trabalhar, não tem quem ficar, tem uma série de circunstâncias atenuantes e às vezes até agravantes. Mas se tu entenderes que é isto que tu queres, a lei é clara, faz aos outros
aquilo que tu gostarias que te fosse feito. Agora, se tu entenderes o contrário, por favor, busca outra solução. Bota alguém, um cuidador, uma cuidadora, né? Deixa ele no espaço dele, onde ele viveu a vida dele, onde ele conhece, onde ele tem as histórias dele. Faz aos outros o que tu gostarias que te fosse feito. O outro extremo, engenheiro Tiago, e o amor para com as crianças. Como é que nós, adultos, estamos tratando as crianças com amor? Ou estamos transformando as crianças em bonecas? Essa é uma questão bastante complexa, porque vai direto naquilo que a gente comentou em outras oportunidades, em outros programas, da dificuldade dos pais e das mães, né, de encontrar soluções razoáveis para conseguir cumprir com aquele papel que eles têm de educadores, né? Não só os pais e as mães, né? Hoje em dia as famílias são multifacetadas, mas as pessoas que são responsáveis pela educação dessas crianças, de se colocar nesse papel, de assumir essa responsabilidade, a gente sabe que dá bastante trabalho, né? As pessoas hoje necessitam de uma jornada de no mínimo 8 horas por dia, e elas, inevitavelmente, essas crianças vão ficar nas escolas em turno integral, ou vão estar numa creche, né, as crianças menores. Mas eu fico, às vezes, nessas pesquisas que a gente faz para preparar os nossos programas, eu fico impressionado com algumas coisas que são mais gritantes, né? Uma pesquisa em Nova York, num jornal lá de Nova York, La República, comenta sobre uma criança de 6 anos que era um homicida. E aí a gente se pergunta, né, e isso também pode gerar um outro programa, porque está intricado a essa questão espiritual e também do mundo físico, né, a maneira como as crianças enxergam hoje a sociedade, de essa violência explícita que está sendo colocada para muitas delas, né, através de videogame, através da maneira como o Estado conduz, né, com pena de morte, isso acaba refletindo, né, as crianças acabam absorvendo um pouco dessa energia negativa que a própria sociedade gera, e eles, como verdadeiras esponjas, né, porque eles ainda têm um contato muito forte com o mundo espiritual, porque estão recém-encarnando, e eles absorvem muito dessa energia negativa que os adultos não só os adultos jovens, os idosos também, todo mundo gera uma psicosfera negativa para essas crianças. E então acho que o papel desse programa é justamente de a gente mudar a maneira de pensar, a maneira de agir como sociedade, como humanidade, para que a gente consiga criar esse mundo melhor para esses espíritos que agora estão encarnando. Mas uma última colocação que eu acho importante também, que relaciona justamente as crianças e os idosos, que eu fiquei muito feliz de poder observar, foi um trabalho social de uma das escolas, eu não me recordo o nome da escola, mas que foi um trabalho em que as crianças fizeram a visitação a esses idosos que estavam recolhidos numa casa para idosos e que já não recebiam a visita dos seus familiares há muito tempo. Então, de qualquer forma, eu não consigo deixar de ser otimista justamente pela crença que eu tenho nessa dinâmica do mundo espiritual de ajeitar todos os nossos problemas sociais, inclusive esse, né? Porque ele colocou uma escola com crianças e esse programa me emociona de uma forma de ver a alegria daquelas crianças em estar convivendo com o vovozinho, com aquela pessoa mais velha, e a contrapartida que é a felicidade daqueles idosos em receber esse carinho das crianças, que são os nossos verdadeiros agentes de mudança no mundo, né? Já está colocado isso, a transição planetária já começou e as crianças têm um papel fundamental nisso. Mas os pais, eles têm essa missão de tutores desses espíritos que estão reencarnando para fazer a mudança. É verdade. Né? E
a minha grande esperança, a minha alegria é de saber que nunca estaremos desamparados do mundo espiritual. E isso é uma certeza que todas as pessoas que têm a oportunidade de ter um conhecimento a respeito da dinâmica do mundo espiritual, e esse é um dos propósitos do nosso programa, é de dizer para todos que o mundo espiritual sempre nos ampara. Deus não nos deixa nunca órfãos, nunca desamparados. A gente vai passar por dificuldades, isso faz parte da dinâmica da justiça, da reencarnação, que a gente já colocou em vários programas. As dificuldades que a sociedade enfrenta hoje são uma necessidade para que a humanidade consiga cumprir com a lei do progresso. Nós estamos já chegando ao final do nosso programa, que hoje abordamos o amor. Principalmente o amor para os idosos e o amor para as crianças. Tarefas difíceis. Nós vamos voltar, professor João Alimar, engenheiro Tiago, vamos voltar a debater esse assunto, porque hoje ainda ouvi um comentário de uma senhorinha que me disse: vocês vão falar sobre amor, mas isso não existe mais. Que triste. Existe sim. Nós estamos vendo nossos irmãos aí em casa em lares plenos de amor. E isso é que nós desejamos, isso é que nós queremos. Senhores, para as suas despedidas, o seu bom dia, e nós vamos encerrando por aqui o nosso programa. Bom dia a todos. É do amor que se vai edificar a grande civilização do futuro. É verdade. Bom dia. Tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana, e no próximo domingo, para o nosso prazer e nossa alegria, estaremos na companhia dos senhores e das senhoras. Bom dia. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis.